que manda, diretor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer porque podemos nos reunir aqui, Senhor, em família, invocar o Teu Espírito Santo e clamar com confiança, Senhor, o ministrar da Tua palavra bendita em cada coração de nós aqui, Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor santifique o Teu nome em nós e que em nome de Jesus, meu Pai, a Tua palavra gere vida em cada coração, a Tua palavra nos oriente, Senhor, ela nos exorte, nos instrua e que o Senhor e a Tua graça, Pai, nos eduque no Teu Evangelho. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado porque nele nós somos feitos Teus filhos, obrigado porque Ele é a nossa vitória, a nossa rocha, o nosso esconderijo. Obrigado por cada família aqui representada, Pai, e nos dá a graça de andar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 56. Isaías capítulo 56. Eu vou ler a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não falhe o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel: ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. João capítulo 4. Versículo 1, João capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher: como, sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. De onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço e do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Senhor, ao Pai, perdão. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou o que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. De Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa de sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Santo Espírito, esta é a tua palavra, em nome de Jesus. Revela-nos. Bom, então nós temos 2 textos. Boa noite, aqui não dei boa noite. Nós temos 2 textos. O texto de Isaías 56, onde você tem
uma fala, né, do Senhor que é comum na boca dos seus profetas e que também tem relação com todo o contexto de adoração trazido por Isaías, né, lá no capítulo 1. E a palavra do Senhor vai dizendo assim: mantenha o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Este é um texto messiânico. Este é um texto que aponta para a salvação que é Jesus. E dentro desse contexto messiânico, desta salvação que está para se manifestar, dessa justiça e desta salvação que está prestes a vir e a manifestar-se, a expressar-se, que é a vinda, a encarnação, aquilo que está lá em João, né? O verbo se fazendo carne, tendo o seu tempo, o seu momento preparado de antemão por João Batista, que era aquele que aplanaria o terreno para Jesus ser inserido. Ele é o fim da lei, a lei e os profetas vigoraram até João. Dali para frente é uma outra realidade que não é a conexão com o velho, com a sombra, com o Antigo Testamento. É de fato a ruptura com toda a estrutura criada, a estrutura das sombras, aquilo que nós vemos lá em Hebreus, a partir do capítulo 10. O cristianismo, a fé cristã, melhor dizendo, a fé no Cristo, não é uma extensão dos conceitos, dos valores, dos ritos, da teologia judaica. A fé cristã é de fato aquilo que se baseia na encarnação do Cristo, na vida do Cristo, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição. E isto não é uma extensão, um complemento daquela obra, é de fato o fim. A lei e os profetas vigoraram até João. É o sangue da nova aliança. O texto vai dizer que quando Deus anuncia, quando Jesus diz, o Senhor não quis sacrifício, não quis ofertas pelo pecado, antes um corpo me preparastes, ele diz assim: passa o primeiro e estabelece o segundo. Então é uma outra realidade, é uma outra maneira. Nós estamos agora diante da realidade posta, do Jesus encarnado, da perspectiva visível de Deus, o que se pode conhecer de Deus. Nós vimos a glória como do unigênito do Pai, aquele que revela o Deus invisível, a luz que ilumina todo o homem e que veio ao mundo e que veio dizer o que Deus era e como Deus pensava e como Deus agia. A imagem exata do ser de Deus. Todo cristão, todo discípulo do Cristo tem no Cristo o seu discipulado. Muitas vezes o que pesa sobre nós é a estrutura da cultura, da tradição, da religião. E muitas vezes nós somos mais discípulos dessa estrutura, desta cultura, desta religião, do que do próprio Cristo. O Cristo é inovador, o Cristo é a boa nova encarnada. O Cristo é aquele que olha para a estrutura formada em nome de Deus e diz: derruba! Então muita coisa tem que ser derrubada dentro de nós para que a gente possa vislumbrar Deus na face do Cristo. E o que estava na cabeça daquelas pessoas, o Senhor está dizendo: o negócio é simples. Está para manifestar a salvação e a justiça. E aí há um pensamento que povoa a mente dos diferentes. E você tem um estrangeiro, uma figura de um estrangeiro e a figura de um eunuco. Então o estrangeiro diz assim: não fale o estrangeiro, no verso 3, que houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Esta é algo que estava no coração do estrangeiro. Ele não se sentia povo de Deus. Ele não se sentia parte do povo de Deus. Porque havia uma estrutura que dizia que Deus era de um povinho. Essa é a estrutura, o pensamento religioso, o pensamento formatado que Isaías está aqui sendo boca de Deus para repreender ou reeducar a maneira de pensar. Então não diga isso, estrangeiro. O que alimenta isso no estrangeiro? Ele acha que Deus não pode amá-lo como ama alguns, como ama
o povo de Israel. E o Senhor está dizendo aqui, ó, não fale o estrangeiro que houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará de seu povo. Eu posso até estar ali perto, mas Ele vai me tirar, Ele vai me afastar dessa realidade. E ele coloca depois o eunuco. O que era um eunuco? O eunuco é um ser que foi castrado para cuidar dos afazeres da casa sem trazer problema para os seus senhores, do ponto de vista da sua sexualidade, ou seja, ele não ia se engraçar com ninguém ali, né? Mas ele se via como uma árvore seca. O eunuco dizia assim: tampouco digo eunuco, eis que sou como a árvore seca. Porque o que importa para o Senhor? Que restrição há para que você e eu cheguemos ao Senhor? Absolutamente nenhuma. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus vai então definir o que é a casa do Senhor. Ele vai dizer, existe um lugar seguro para gente diferente estar, se encontrar. Então, ele diz assim, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam sábados e não profanam e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esta palavra casa de oração, a palavra oração é palau. Palau é intersecção, é cruzamento, interseção, é encontro, é onde duas linhas se cruzam. Está falando de um encontro. Aqui é o lugar para os diferentes virem e se sentirem acolhidos. Não é aqueles que pensam todo mundo igual, não é aqueles que agem todo mundo igual, não é aqueles que fazem tudo igual. São aqueles que se achegam ao Senhor e que serão bem recebidos. A minha casa será chamada casa de encontro para todos os povos. O problema é que nós transformamos a casa do encontro, a casa da intersecção, a casa da intercessão na casa da reza. E a casa da reza é uma casa que nem todos são bem-vindos. Dependendo do tipo de pessoa que chega na minha ou na sua comunidade, nós já olhamos torto para ele, né? Porque existe um protocolo, existe uma maneira, existe uma roupa, existe um cabelo, existe um cântico, existe uma subcultura própria dessas estruturas que são criadas em nome de Deus, e que se alguém chega ali em uma outra perspectiva, de uma outra forma, não se percebe à vontade, né? Eu lembro de um amigo, na época da faculdade teológica, que um dia um casal de amigos foram na casa dele e foi dando a hora de ir para a comunidade deles, e ele ficou, meu Deus, o que eu vou fazer? Esse povo não vai embora. E ele tinha, acho que, um compromisso lá, ele tinha que ter alguma participação no culto, seminarista, e se não for, o que o pastor vai dizer? Então, aquele negócio todo. Aí ele falou, bom, só tem uma solução, eu vou chamar os caras para ir comigo, né? Eles vão desistir, daí eles vão embora, eu vou. Aí ele falou, rapaz, eu preciso ir para a igreja, vocês não querem ir comigo? Aí o cara falou assim, não, vamos sim. Ah, rapaz, ele disse que aquele dia ele quase morreu de vergonha. Porque ele chegou com os amigos assim na igreja e tava lá 2 varões de preto, né? Na porta, parecia 2 segurança, caroço e azeitona. E aí tinha uma música tocando extremamente alta lá dentro, o povo virado no giraia, com todo respeito, e a música era incendeia, Senhor, a sua noiva. E ele começou a pensar com a cabeça do amigo. Ele falou, meu Jesus, o que o meu amigo tá... né? Que noiva é essa? O que essa mulher fez? Que estão tocando fogo nela aí, gente? Então, existe toda uma subcultura, uma estrutura que o cara que vem meio que de fora, ele não consegue compreender essa realidade. E ele também não se sente confortável. E nós fazemos também esta ideia. Este é um risco que nós corremos, né?
Nós corremos esse risco por causa dessa tradição, dessa cultura, inclusive da nossa teologia. Às vezes, esse processo de desconstrução da religião pode ser algo que brota no seu coração, algo que o distingue dos demais. Então, alguém que tem essa subcultura, de repente, você olha e fala assim: bom, esse é um tipo de gente que eu não posso me encontrar com ela. Eu não posso me relacionar com ela. Afinal de contas, ela não sabe, ela não vai no desconstruindo a religião. Ela não conhece o evangelho que eu conheço. Então, estabelece aqui uma parede que dificulta a relação. Se vocês estão reparando, esses dias nós temos tocado insistentemente nesse tema. E o quanto isto é significativo e importante, a relação. E a gente começa a criar uma certa jactância, né? Ou seja, eu estou tendo acesso a coisas que eu não costumo escutar de forma majoritária ou plural, é mais difícil ouvir esse tipo de coisa, o seu ouvido vai ficando mais seletivo, e tudo bem, não tem problema em relação a isso. Porém, a casa do Senhor é a casa do encontro. A casa do Senhor é a casa onde todo mundo deveria se sentir acolhido. Não diga ao estrangeiro: certamente o Senhor me cortará, me separará do seu povo, e nem o eunuco, eu sou uma árvore seca. Não, se chegou a mim, vou dar um nome para vocês mais excelente do que filhos e filhas. Vocês vão gozar da minha presença no santo monte, porque a minha casa é casa de intercessão, a casa de oração, é a casa de encontro para todos os povos. E é interessante essa expressão todos os povos, porque no texto então de João que nós vimos esta expressão sendo repetida de forma poderosa. Então o que nós temos? Nós temos Jesus que está na Judéia, mas ele quer ir de novo para Galiléia. Então ele está no sul de Israel e ele quer ir para o norte de Israel. Esses opostos, eles sofrem com um embate que já dura uns bons anos, porque depois de Davi e depois de Salomão, que unificaram o reino de Israel, depois aconteceu uma estrutura que separou o reino. Roboão e Jeroboão, né? Aquela revolução que dividiu Israel entre o reino do norte e o reino do sul, onde no sul ficou Judá e Israel, 2 tribos, e no norte ficaram as outras 10. Só que esta estrutura saiu de uma forma rebelde, o rei não era legítimo, então foi criando, para poder sobreviver, sistemas e estruturas que os legitimassem. Então, resolveram construir um templo lá em Sicar, que era onde havia um vínculo, né, com a história, né, com os patriarcas. E essa estrutura foi sendo miscigenada, foi misturando. Existiam 2 maneiras de as potências exercerem a sua política externa, né? Nabucodonosor, por exemplo, arrebanhou, pegou as pessoas, os melhores da sociedade, levou para Jerusalém, né? Por isso que a gente ouve falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel, porque eles foram nessa leva, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas existia, por exemplo, quando os assírios se tornaram a grande potência, o que eles faziam era invadir as realidades e tomar conta dessas realidades. Era como colônias, né? Roma também fazia muito isso. E isto foi gerando uma miscelânea, o povo foi se misturando. O povo vai se misturando, se mesclando. Se você for olhar na história do Reino do Sul, você tem 8 reis fiéis ao Senhor. No Reino do Norte, você não tem nenhum. Então você tem ali uma dificuldade sendo formada, não só da rebelião, da cisão, da ruptura, mas também de uma proposição em relação à estrutura oficial, ou seja, o Templo de Jerusalém. Você coloca um outro templo aqui para rivalizar.
Então você tem uma questão teológica. Quando acontece, o povo se reúne para poder reconstruir o templo em Jerusalém, e esse povo chega para poder fazer parte desse momento, eles são rejeitados. Eles dizem assim: não, vocês não são puro sangue, vocês se prostituíram, vocês são adúlteros, vocês são idólatras, vocês não pensam como a gente, vocês não têm pedigree, vocês não são povo mais. Vocês eram povo de Deus, agora vocês não são mais. E isto acende a rivalidade, né? Acende os ânimos, a animosidade. O que há é a cisão relacional. Há aqui uma ruptura total. E então se estabelece essa rixa de tal forma que um judeu fervoroso orava dizendo que, agradecendo a Deus por não ter nascido nem mulher, nem cachorro, nem samaritano. Esta era a concepção. E o texto vai dizer que Jesus quer ir do sul para o norte. Ele quer sair da Judéia e ir para a Galiléia. E aí fala que é necessário ele passar por Samaria. Bom, não é necessário. Porque o que você tem no norte, você tem Samaria, que foi estabelecida, ela é mais para o meio, mas você tem toda a região da Galiléia, você tem lá em cima as colinas de Golã, onde tem neve, onde o degelo forma o Rio Jordão, onde você tem a formação do Mar da Galiléia, que na realidade é água doce, não é mar, e isso vai morrer lá no Mar Morto. Então, para você ir para aquela realidade, você vem pelo lado direito do rio e vai subindo. Ali você tem estrada, você tem povo, você tem água, você tem sombra. Mas Jesus resolve entrar por dentro. E o que você tem ali? Deserto, você tem dificuldade e você tem Samaria. Ou seja, Jesus provoca uma realidade de passar por Samaria. E ele vai então até o poço de Jacó. E ele vai descansar, enquanto isso a rapaziada vai lá buscar um McDonald's, um negócio assim. E nisso vem a mulher samaritana. E essa mulher, ele pede água para ela. E a primeira coisa que ela fala é assim: como você, sendo judeu, pede a mim a beber, sendo eu mulher e sendo eu samaritana? Ou seja, ela está convicta de que há uma cisão entre eles. E Jesus diz assim: viu, se você soubesse quem é o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Esta palavra água viva, essa expressão, melhor dizendo, ela é um eufemismo, porque ela pode significar realmente um rio caudaloso, mas ela também pode significar sêmen, água da vida, o líquido da vida. E ela não está entendendo direito o que está acontecendo ali. E ela precisa então saber qual que é esta fala, o que está motivando esta fala de Jesus. Então ela diz assim: mas viu, você não tem nada para pegar aí no poço, o poço é fundo, você não tem como tirar a água, como você pode me dar essa água? De que água você está falando? E Jesus então continua com a sua relação, e ele diz assim: ó, eu tenho uma água aqui para te dar, quem beber não vai ter mais sede. E aí ela fala assim: então me dá dessa água, eu quero beber dessa água. E aí Jesus faz uma pergunta a ela. Jesus fala assim, aliás, faz uma proposição a ela, fala: chama lá o teu marido. Como que ela entende isso? Ela entende assim: bom, esse cara está querendo saber se eu sou casado ou não, se eu estou livre ou não. E o que ela responde? Não tem marido. Mas ela tinha. Certo ou errado? Ela tinha o quinto. Jesus vai dizer: e o que você tem agora não é seu marido. Mas ela tem um agora. E por que ela diz que não tem? Porque ela está falando: eu vou embalar nesse cara aqui. Vai ser o sétimo agora. Só que Jesus fala assim: chama lá o teu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Ele fala: você falou bem, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é teu. E daí ela fala: opa,
Azedou a tampa da marmita. O cara é profeta. Eu tô achando que ele tá aqui de resenha errada, mas ele é profeta. Vejo que és profeta, Senhor. Aí ela diz assim: estou entendendo. Você está aqui porque você quer jogar na minha cara que a questão da prostituição, a questão do adultério tem a ver com o meu povo, porque o meu povo adulterou para vocês, o meu povo buscou outros deuses. Mas é um problema que a gente precisa resolver, porque vocês, os judeus, dizem que o lugar que deve adorar é em Jerusalém, nós, os samaritanos, dizemos que é aqui no Monte Gerizim. E aí Jesus rompe com essa estrutura. Aliás, isso é fantástico para o entendimento do Evangelho, porque ele acaba com as geografias. Ele diz: mulher, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais lá, não é em Jerusalém, não é nem acolá. E Jesus fala assim: nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Ora, ele reafirma a sua teologia e afirma o erro da teologia dela. Isso é uma questão para nós. Ele não vende por menos. Só que ela diz assim: quando vier o Messias, ele vai nos explicar, eu não vou ficar discutindo isso com você não, ele não vai nos resolver esse problema. Ele vai saber quem está certo, se é aqui no Monte Gerizim, porque meus pais diziam que é aqui. Vocês dizem que é lá. Quando o Messias vier, então ele vai resolver esse problema e pronto, acabou. Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo com você não. E Jesus fala: eu sou o que falo contigo. Eu sou o Messias. E nisso a rapaziada do McDonald's chega. E quando eles olham aquilo, eles: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Mas eles não têm coragem nem de falar com Jesus. Jesus está falando com essa mulher, cara. Jesus, ela é samaritana. O que ele está falando, será? Eles não têm coragem. A mulher deixa o cântaro e corre para avisar: venham. Venham ouvir alguém que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Será este o Messias? E nisto Jesus dá um alerta para os caras, e este é um alerta para nós. Ele diz assim: o senhor quer comida, Senhor? Ele diz assim: não, eu tenho uma comida para comer. E que comida é esta, Senhor? É fazer a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do seu Pai? Ele está relacionando ao que ele está fazendo com aquela mulher e que ele vai fazer com aquelas pessoas. Ele diz assim: vocês não falam que falta muito tempo para a colheita? Eu queria que vocês vissem. Tudo branquinho aqui, ó. Chegou a hora de a gente passar o sarrafo, de a gente colher tudo isso daqui. Eles falam: será que ele já comeu alguma coisa e tal? E de repente vem o grupo da mulher. E o que eles falam para Jesus? Vamos lá para casa. Presta atenção, gente. É a mesma coisa se um macumbeiro mandasse ir tomar um chá com ele lá no centro de Macumba. É mais ou menos por aí. E aí os caras falam: não pode acontecer, Jesus não vai nesse lugar. Jesus não vai falar com esse tipo de gente. E aí Jesus fala: bora lá, vamos lá, rapaziada. Há uma tradição, há uma cultura, há uma religião, há uma convicção, há uma traição, há um rompimento, há um envolvimento errado. Eles não são puro sangue. Nós oramos agradecendo a Deus que nós não somos eles. O que eu vou fazer nesse lugar? Mas Jesus está indo: puxa vida, eu tenho que ir atrás. Eu vou ter que tomar banho lá no banheiro dos caras, eu vou ter que usar o sabonete que os caras usam, eu vou ter que comer no prato que os caras comem. E eu vou dormir na cama que o cara me der para dormir. 2 dias o texto vai dizer que Jesus ficou naquele lugar, comendo e bebendo com aquelas pessoas. E daí os caras dizem algo fantástico. Os caras dizem assim: nós já cremos no Senhor não pelo testemunho da mulher, mas porque nós mesmos o ouvimos e reconhecemos que tu és o Salvador do mundo. Casa de oração
de encontro, de intersecção para todos os povos. Isso é um salto fantástico, gente. Natanael, quando viu Jesus, falou que ele era o quê? O rei dos judeus, não é? Esse povo está dizendo, tu és o salvador do mundo. Se o Senhor pode tocar a gente, se o Senhor pode salvar a gente, não existe povo, nação, língua, tribo que o Senhor não possa salvar. O Senhor realmente é o Deus de todos. A sua casa é de fato a casa do encontro. Eu posso me sentir confortável na casa do meu Pai. Esta é a loucura que está acontecendo. Por quê, amados? Porque nós vemos muitas coisas sendo construídas que faz com que a nossa relação com as pessoas sejam impedidas. Domingo de manhã, eu pregando na nossa comunidade, eu falei sobre a verdade que não pode ser construída de forma comunitária a não ser pelas relações. O seu inimigo não ouvirá a verdade que sai da sua boca se ele não for convertido em seu amigo. E muitas vezes nós usamos a verdade num espírito equivocado para dificultar as relações, para criar inimizade. E é o que acontece quando os discípulos de Jesus, depois, quando eles, em uma outra situação, estão voltando, fazendo o caminho inverso. Eles estão no norte, estão voltando para o sul. Eles estão vindo da Galileia e eles querem ir para Jerusalém, porque Jesus já está no fim do seu ministério e ele sabe que ele precisa morrer. E os seus discípulos vão adiante para pegar pousada para ele em Samaria. E os caras resolvem não dar pousada. E Jesus, e aí Tiago e João correm para Jesus e dizem: Senhor, o Senhor quer que mandemos vir fogo do céu para consumir os samaritanos? E aí Jesus olha e fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvá-los. Eu tenho uma vizinha, e a mãe dela faleceu, uma senhora velhinha, né? E hoje, e domingo de manhã eu preguei, aí a minha esposa não pôde ir no velório. Aí hoje eu cheguei, a Lili tinha feito um pudim. Eu falei: opa, mas eu tô de regime, não posso. Aí eu falei: opa, ela falou: não, eu vou levar aqui pra Cláudia, aqui do lado, eu vou lá. E aí eu olhei e falei: rapaz, isso é significativo. Deus é o Deus que fez de tudo para se encontrar com a gente. E não existe nenhuma barreira cultural, do pecado, do pensamento, de nada que impeça o Senhor de querer relacionamento com a gente. Mas a gente, às vezes em detrimento ou por causa da verdade, esses discípulos, eles estavam na companhia da verdade. E eles estavam a serviço da verdade. Eles estavam andando com Jesus, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eles estavam indo lá pegar pousada para o Senhor, para a verdade. Mas eles estavam em um outro espírito. Então, na religião, as divisões, as segregações, elas fazem parte. Irmão, você não vai na primeira. Irmão, você tem o cabelo cortado. Irmão, você não é da prosperidade. Irmão, você não sei do que. Qualquer estrutura, ela vai criando essas barreiras para a relação. Às vezes nós não conversamos com os nossos familiares, porque nós nos julgamos melhores do que eles, porque nós somos crentes e eles não são, porque nós sabemos um evangelho e eles não sabem. Ora, quando nós aceitamos essa realidade, nós fazemos com que a bondade de Deus se transforme em maldade em nós. Por quê? Porque o evangelho nunca é para nós. O evangelho é sempre em nós e através. O evangelho não tem uma finalidade em nós, ele tem uma finalidade para fora de nós. Porque este é o Espírito do Cristo. Este é o Espírito da cruz, esse é o Espírito da graça. Abraão, essa bênção, você vai ser abençoado.
eu vou engrandecer o seu nome, eu vou abençoar todo mundo que te abençoar, eu vou complicar a vida de todo mundo que complicar a sua vida, eu vou fazer o seu nome famoso, eu vou prosperar a sua vida, eu vou te proteger. Mas é o seguinte, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu não estou te abençoando para você ser abençoado. Eu estou te abençoando para que você seja bênção, para que você seja abençoador. E isso não acontecerá a não ser na perspectiva relacional. O nosso problema é que nós rompemos demais a relação. Nós nos enchemos de direitos, nós nos enchemos de qualificações, de razão, e às vezes até a temos. A verdade tem esta qualidade, ela pode estar simplesmente com uma pessoa. Uma pessoa pode ter a verdade e o mundo inteiro está errado. Isso é próprio da verdade. Só que a verdade, se ela não for construída nas relações, ela tem um fim em si mesma, vai morrer com você. Imagine o seguinte, se o evangelho verdadeiro estivesse com você, mas você simplesmente resolvesse não se relacionar com ninguém. Que diferença ele faria? Imagine se Deus se contentasse consigo. Entenda, essa é uma linguagem para a gente poder compreender. Em essência ou em tese, Deus não tem necessidade alguma. Mas o Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus que busca a relação. O que isso serviria para mim e para a sua vida? Se Deus resolvesse ficar só, Ele não precisaria morrer numa cruz. As relações nos colocam em risco. Só que Jesus vai dizer algo tremendo. Ele diz assim: se alguém quiser salvar a própria vida, irá perdê-la. Mas se alguém aborrecer a própria vida por amor a mim, esse a encontrará. O Viktor Frankl, o pai da terceira escola vienense de psicoterapia, ele tem esta sacada da palavra. Nós não encontramos sentido em nada que é para nós. Nós só encontramos sentido naquilo que é para o outro. Porque quando a gente busca aquilo que é para nós, a gente morre. Mas quando a gente busca aquilo que é do outro, a gente vive, encontra vida. A gente só se encontra na relação. Mesmo quando a relação serve para mim, eu morro. A relação é sempre para o outro. É que o indivíduo deixa de ser indivíduo e na relação ele passa a ser pessoa. Então, Deus é aquele que vivia numa estrutura relacional. Pai, Filho e Espírito Santo. Criou um ser relacional. Nós aceitamos a ideia de que nós deveríamos ser Deus de nós mesmos e romper com a relação com Deus. Rompida a relação com Deus, o que acontece é o rompimento, a dificuldade das relações interpessoais. Adão, quando rompe com Deus, a primeira coisa que ele sente é medo. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Ora, essa já complicou, ele já não conhece mais, ele não consegue reconhecer mais Deus. O amor de Deus já é estranho para ele. E isso também envolve na sua relação com Eva. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, mas o primeiro efeito disso é ele mudar o nome de Eva. Aliás, Eva não chamava Eva, Eva chamava Adoa. Não é isso? Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomado. Quando o pecado entra, ele muda o nome, diz agora ela se chamará Eva, a mãe de todos os viventes. Ele vai dizer para o Senhor, a mulher que tu me deste. Ela não diz eu. Antes ele disse, ela sou eu, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomado. E agora ele diz, não, ela é ela. E o problema foi ela, o problema não sou eu. Então, as relações ficam dificultadas. O evangelho fica dificultado. Por quê? Porque nós estamos firmados nas nossas estruturas tradicionais que inviabilizam as relações, nos nossos direitos e no nosso pedigree, porque nós nos achamos mais puros que os outros, melhores, mais amados.
ou pelo menos deveríamos ser. Eu digo constantemente, eu percebo esse sentimento no meu coração de que eu não queria ser amado por Deus, eu gostaria de ser admirado por Ele. Eu gostaria que Ele dissesse, pô, esse menino valeu a pena salvar, né? E o amor dele me humilha, porque eu não tenho a razão do amor dele em mim mesmo. Não foi nada que eu fiz, pelo contrário, eu só tenho pecados a oferecer ao Senhor e o sacrifício do seu Cordeiro. Mas eu vejo um amor tão exuberante em relação a mim, que me constrange, de graça, não me custa. É um amor que é amor na sua essência. E o amor na sua essência não pode ser barganhado, não pode ser trocado. Eu amo porque sou amor. E aí é duro, é graça. Às vezes eu tento pagar a Deus, porque é duro conviver com esse barulho de carroça na cabeça, com essa estrutura mental humana, caída, animal, como a palavra de Deus vai falar. E Ele vai dizer, não, você precisa renovar a sua mente, cara. Você precisa não se conformar com essa estrutura, mas você precisa ser renovado, mudado. Uma metanoia precisa acontecer em você, no seu entendimento, para que você entenda o que é o culto. E o que é o culto? O culto é a vida. O culto são as relações. De tal forma que o tesouro que está no vaso de barro que somos nós, só terá sentido se ele for depositado em outros vasos. Porque se ele ficar conosco, é como talento enterrado. Não valerá de absolutamente nada. Existem pessoas à sua volta clamando por misericórdia. Hoje eu atendi um rapaz e ele dizia assim, pastor, eu não consigo fazer nada para os outros. Eu só faço alguma coisa para os outros se eu tiver alguma vantagem nesse processo. Eu falei, bem-vindo ao clube, irmão. Esses somos nós. Este é a raça humana caída. O homem só faz as coisas por interesse, o ser humano só faz as coisas por interesse. Como que isso pode mudar? Milagre. Religião não muda isso. Pelo contrário, aflora isso. Até a relação com Deus é feita assim, é vivida pelo prêmio do céu ou pelo medo do inferno. Eu vou fazer o jejum, eu vou no monte orar, para quê? Para que seja feita a vontade de Deus? Não, para que seja feita a minha. Eu vou na campanha de oração 7 semanas do jejum de Daniel, para quê? Para que Deus seja feita a vontade? Não, porque eu quero passar no concurso. Não, porque eu quero que o meu marido fique melhor. Enfim, é sempre um Deus que não sabe o que é certo. E eu preciso instruí-lo do que é certo, porque eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que ele tem que fazer para mim. Só que ele, além de ser um Deus ignorante, ele é um Deus também indiferente. E eu preciso então de alguma maneira cativá-lo, atraí-lo. O canto da sereia. Eu preciso aprender a chamar a atenção de Deus. E como que eu faço isso? Eu faço isso a partir de uma estrutura extraordinária, fora da ordem. Eu faço algo tão bacana que ele vai olhar para mim e falar, nossa, esse cara está lendo a Bíblia 56 horas seguidas. Não, eu preciso dar uma... Primeira coisa, eu preciso dar um óculos bacana para ele. Vou fazer ele achar um óculos. Segunda coisa, acho que eu vou fazer esse cara virar pastor numa igreja grande. Não, afinal de contas, 56 horas seguidas. Essa é a estrutura que está na nossa cabeça. Eu preciso fazer algo extraordinário, porque esse Deus, ele tem poder, mas não tem caráter. Eu só preciso acessar esse poder em favor da minha causa, da minha vontade. Gente amada, gente querida. Deus tem um destino para cada um de nós. E o destino é Deus ser glorificado em nós. E tudo aquilo que não coopera com esse destino causa frustração em nós. Tudo aquilo que não é vivido no espírito da cruz nos mata. Eu fico vendo um povo aí querendo ter livre-arbítrio. Primeiro que livre-arbítrio é uma bobagem, eu não acredito nessas coisas, porque livre-arbítrio pressupõe conhecimento de toda a realidade, e só quem tem esse conhecimento é Deus. Se a gente pudesse escolher aqui, fôssemos presos aqui dentro dessa chácara, 40 mil metros quadrados,
E você pode escolher o que tem aqui, mas fora daqui você não pode escolher mais nada. Significa que você tem arbítrio, mas você não tem livre arbítrio, porque você não tem acesso às realidades fora. Arbítrio você pode, mas livre não. Essa é só uma relação com Deus, com aquele que tem todo conhecimento, todo poder. Por isso que Jesus vai dizer assim, como é que você vive a sua vida? Primeiro é o seguinte, eu sei que eu sou impotente. Então como é que você faz, Jesus? Eu fico no relacionamento com meu Pai. Eu só faço o que vejo Ele fazendo e julgo a vida segundo o que Ele diz. Mas nós achamos que podemos dizer a Deus o que Ele deve fazer. Para que nós queremos livre-arbítrio? Para que nós queremos escolher, amados? A palavra de Deus diz, Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que caminho você tem? Só tem um caminho. O que você quer escolher? Que opção você tem? Você tem opção se Buda levasse a Deus, se religião levasse a Deus, se Confúcio levasse a Deus, se dinheiro levasse a Deus. Mas não tem, gente. Só existe um caminho. Então o que eu quero? Eu quero que venha a mim o seu reino e que seja feita a sua vontade na minha vida. Dá para entender isso? A gente quer, sabe por que a gente quer escolher? A gente quer escolher para trair, para roubar, para matar, para mentir. Para isso a gente quer escolher, para fazer a nossa vontade, porque Deus já tem a vontade dele expressa no seu Filho. E a vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida abundante, abrindo mão da coroa que está na nossa cabeça e depositando nos pés do Cordeiro, dizendo, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, na minha vida, aqui na terra, assim como ela é feita aí no céu. Senhor, o Senhor tem caráter, o Senhor é bom. Em nome de Jesus, eu quero abrir mão da minha vontade. Eu não vou negar, Senhor, eu gostaria que, se fosse possível, o Senhor afastasse de mim esse cálice, mas eu quero deixar uma coisa clara, contudo seja feita a tua vontade e não a minha, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. Eu não quero, Senhor, ter escolhas, eu quero que cumpra o Senhor o destino que o Senhor tem para mim, a vocação, o chamado. Para que eu existo? Para que o Senhor me pôs no mundo? A gente quer que Deus abençoe os nossos planos. Na verdade, gente, se Deus fizer isso, Ele acaba com nós. Porque a gente ama tudo que nos mata. Os nossos conflitos é esse. Eu queria fazer algo, eu não quero viver para o outro, eu quero viver para mim mesmo. O outro só serve para mim se... Só que à medida que eu vou vivendo essa vida, eu vou morrendo, minha alma vai ficando nanica, eu não desenvolvo relacionamento. E mesmo em face do Evangelho, da verdade, Jesus rompeu com tudo aquilo que era barreira entre ele e os samaritanos para desenvolver relacionamento. Para, a partir da relação, os caras chegarem à seguinte conclusão: tu és o Salvador do mundo. Se qualquer um chegasse lá e falasse, ó, o Messias está aí, ele é o Salvador do mundo, Salvador de Israel, os caras falavam, meu, sai daqui, rapaz, você é judeu, nós vamos adorar lá no Monte Gerizim. Não, Jesus larga tudo quanto é barreira, tudo quanto é estrutura, e nós somos chamados a isso, gente, a tocar em gente, a servir gente. É por isso que Jesus lavou o pé e falou, faz igual modo, ama, não busca ser amado, busca amar. Tem aquela historinha que eu sempre conto, vou contar ela hoje de novo. Alguém anota aí que vez que é que eu estou contando essa? Mas é do cara que chegou pra mim e falou assim, pastor, eu não vou mais na sua igreja lá não. Eu falei, é mesmo, filho? Eu não tenho igreja não, mas ainda bem, né? Eu falei, mas por que, filho? Eu não fui amado naquela igreja de vocês lá. Eu falei, bacana, realmente a gente tem um problema com isso aí mesmo. A gente
Batista, né, filho? Batista, quatro costados, aquela história toda. 76 anos na igreja, né? Mas eu só queria saber um negócio, irmão. Onde é que o senhor leu isso aí na Bíblia? Leu o que, pastor? Eu falei assim: sede amados uns pelos outros. Eu não conheço esse versículo nas Escrituras. Eu conheço o versículo que diz: amai-vos uns aos outros. E eu queria saber quem que o senhor amou lá dentro. Eu falei: irmão, se lá tá faltando amor, você podia ser esse cara lá, né? A gente vai para sugar para nós, mas a gente não quer se dar, se doar. E às vezes a gente vive isso nas relações nossas, né? Às vezes a gente faz coisas para ser reconhecido, para que a minha vontade seja feita depois. Pô, eu fiz aquele negócio pra você, né, meu? Você, pelo amor de Deus, né? Amor, na boa, aquele dia lá eu lavei o banheiro pra você. Hoje você podia deixar a televisão na minha mão, o controle, né? Não é assim que a gente faz? Não, amados. Não diga ao estrangeiro: certamente o Senhor me cortará do seu povo. Nem o eunuco, eu sou uma árvore seca. Porque a casa do Senhor é casa de oração para todos, casa de encontro. E o que é a casa do Senhor, meus amados? Só para eu encerrar aqui. Quem é a casa do Senhor? Sou eu e você. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali está erigida uma catedral. É o lugar onde as pessoas podem ser acolhidas. É no meu e no seu peito. Nós somos a casa. Nós viremos a eles e faremos neles morada. Eu e você. Que Deus faça de mim e de você um lugar aconchegante para a gente, para as pessoas. Não importa as diferenças. Que pelo relacionamento, a verdade que habita o seu íntimo possa ser ministrada às pessoas à sua volta. E que eu e você não deixemos que nenhuma cultura, nenhuma tradição, nenhuma cultura religiosa nos impeça de desenvolver relacionamento com pessoas. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu um serviço, um ministério. Que ministério é esse? O ministério da reconciliação. Você foi perdoado? Então que você seja canal de perdão. Você foi amado? Que você seja canal de amor. Você foi salvo? Que você seja canal de salvação. Você foi abençoado? Que você seja canal de bênção. Porque isso não pode morrer em mim, não pode morrer em você. Isso foi feito para que você pudesse amar, para que você entendesse que espírito governa a sua vida. É o Espírito do Cristo, do Deus que se faz carne, deixa sua glória e vai para a cruz, mas ressuscita para lhe dar poder de testemunhar desse Deus que ama de forma louca, escandalosa, gratuita, porque é amor. Porque é amor. Que você possa perdoar quem te ofendeu, que você possa amar quem te odiou, que você possa ser esse instrumento de ser casa para que os diferentes de mim e de você possam se sentir confortáveis na nossa companhia. Amém? Amém. Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor está aqui. Vivifica a tua igreja nesta cidade, Senhor. Aviva-nos pelo poder do teu evangelho. Usa-nos, ó Senhor, como instrumento da proclamação do fato de que o Senhor estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, a nossa iniquidade. Ele levou sobre si, diz a tua palavra. E dá-nos, Senhor, a boa notícia, a boa nova do encontro, do abraço,
do afeto, do toque, da misericórdia. Como o Senhor mesmo diz, misericórdia quero, eu não quero sacrifício, eu não quero rito, eu quero misericórdia. Que nós sejamos, Senhor, este canal por onde rios de água viva fluam para os demais, como fluiu daquela mulher e como ela foi lá e largou o seu cântaro e trouxe os seus, a ponto dos seus poderem dizer, agora já não é nem mais por causa do testemunho dela, é porque nós mesmos o ouvimos e confessamos que Ele é o Salvador do mundo. Santifica o Teu nome em cada um de nós, Senhor. Venha a nós o Teu reino e seja feita de fato a Tua vontade. Aqui no chão da história, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso namoro, no nosso estudo, nos nossos encontros, Senhor. Do mesmo jeito que ela é feita aí no céu. Dá-nos, Senhor, o pão que é Jesus a cada dia. Dá-nos a comer da sua carne, a beber do seu sangue, a nos alimentar do Cristo. E que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Nós queremos reconhecer que Teu é o poder, Teu é o reino, Teu é a glória, Senhor. Para todos sempre, sempre. Amém. Obrigado porque o Senhor nos deu um nome mais excelente do que filhos. Graças a Ti, Senhor. Amém. Beleza, meus amores? Seguinte.